E aí, Maurício, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline e nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre esse reality show da Mnet que fez tanto sucesso, o Good Girl, que aliás, particularmente é um dos reality shows da Mnet que eu mais gosto, junto do Queendom. Mas antes da gente se aprofundar no assunto do vídeo, já deixe seu like aqui no vídeo e também se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação sempre que eu postar conteúdo novo, porque provavelmente vai ter muito mais conteúdo parecido com esse aqui. Bom, gente, a Mnet já é conhecida aí por seus reality shows, como por exemplo a falecida franquia Produce e também o Queendom, e também o mais recente agora, o Island, que é uma parceria aí com a Big Hit. Mas em maio de 2020 a Mnet apresentou pra gente um novo reality show com um formato um pouco diferente desses que eu citei anteriormente, o Good Girl. Com uma temporada dividida em 8 episódios, o Good Girl basicamente uniu artistas do cenário do hip hop, R&B e rappers do cenário do K-pop, que passaram por várias missões com o objetivo de ganhar prêmios em dinheiro. Beleza, eu dei o geralzão do que foi o Good Girl em si, mas agora a gente vai ver parte por parte para entender um pouquinho mais a fundo do que foi o reality. Então, começando, nós vamos conhecer quem eram as participantes do programa. Cantora solo, conhecida por sua voz poderosíssima, que aliás, se você não conhece, por favor, vá conhecer agora. Ela é um forte nome no rap coreano, tendo participado aí do Unpretty Rapstar como competidora e também como coach em outra temporada. É a main dancer do Sun HD e também vem atuando aí como DJ. You know what I deserve? What? Ex-membro do grupo 50 And, e agora atua como cantora solo e também como apresentadora. E também como um grande amor meu. Yeonju é membro do grupo misto KARD, o grupo mais brasileiro que coreano que temos no mercado. Gente, a próxima. Essa menina, ela é a alma do programa, sabe? Se você assiste ao programa e não se diverte com ela, o problema não é ela e não é o programa, o problema é você, porque essa menina, gente, ela traz a felicidade, ela traz a alegria para aquele programa. Ela é sensacional. Conhecida a princípio por vencer a terceira temporada do reality Rapper School, ela é super aclamada no cenário do K-hip hop por seu talento no rap e ao mesmo tempo por ser tão nova. Cantora, rapper e DJ independente. E também conhecida como causadeira, porque ela tem tudo o que a Coreia não gosta de exibir. Ela é uma rapper conhecida no cenário do K-hip hop por sempre estar engajada com causas como o feminismo. E se você não assistiu, ou aliás, se você também já assistiu, é possível perceber o quão fofa ela é. Ela atua como main rapper do grupo CLC. E ela foi considerada pelas próprias participantes do programa como a visual, como a face do programa. Rapper conhecida no cenário underground do K-hip hop e também atua como modelo. Bom, e agora que a gente já está familiarizado com as participantes do programa, vamos entender como ele funciona de fato. E depois de gravar metade do vídeo, eu percebi que estava no enquadramento errado.
Vou gravar de novo? Não. Então, vamos daí. Vocês estão entendendo? O importante é o conteúdo, não é mesmo? Então tá bom, muito obrigada. Então, dando seguimento ao nosso vídeo, a Mnet convidou esses artistas que eu citei anteriormente meio que pra roubar a emissora. Isso porque a cada episódio eram dados desafios a elas, e eu vou tentar explicar pra vocês. Bom, no primeiro episódio, elas são apresentadas ao público e também é esclarecido que elas serão um time. Após elas se conhecerem e tal, é explicado que elas passarão por missões e que enfrentarão fortes oponentes. E se elas fossem mal e perdessem, todo o grupo seria punido. Logo no primeiro episódio, elas devem se apresentar solo, para que as suas companheiras de equipe possam conhecer suas habilidades e estilos no palco, e assim para que pudessem trabalhar da melhor maneira possível como grupo. Mas é bom lembrar que, ali mesmo, com essa primeira apresentação, já ganhariam 5 milhões de wons. Outra coisa também é que tinha plateia no programa e essa plateia era formada por convidados especiais. Tiveram grupos de K-pop como as meninas do Wake Mickey e do Everglow, teve participação também da Yubin, da Giant Pink, da Nada e uma galera do Show Me The Money e também do Unpretty Webster, entre outros. Esses convidados votavam em suas participantes preferidas, de acordo com as performances que eles mais gostavam. Porém, nesse primeiro episódio, além da plateia, as próprias participantes tinham que votar entre si, a preferida entre elas, no caso, quem elas gostariam de performar junto, e também, se caso não gostassem daquela apresentação, daquela pessoa, que votassem não gostaria de se apresentar junto. E quem venceu essa missão ganhou por unanimidade. Todas as pessoas da plateia votaram nela como a melhor apresentação, mas eu não vou falar quem foi, porque vai que alguém não assistiu. Eu que não vou dar spoiler. Aliás, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês os canais que estão disponibilizando... Caramba, que palavra difícil! Disponibilizando os episódios legendados, e eu vou deixar um canal que tem a legenda em português e eu também vou encontrar um que tem a legenda em inglês. Enfim, no segundo episódio elas vão para o acampamento musical, onde acabam passando uns dias trabalhando juntas em duplas e apresentando para elas mesmas. Isso foi meio que um pontapé inicial para que elas começassem a trabalhar juntas e também se tornarem mais próximas. Nessa missão, algumas delas passaram por algumas dificuldades para conciliar seus estilos e escolher algo para apresentar. E mais uma vez, elas tiveram que escolher quem levaria a grana dessa missão. Bom, e depois dessa, a próxima missão que elas tiveram já começaram a ser as missões em que elas tinham que meio que duelar com outros artistas, onde a cada episódio as participantes se subdividiam em grupos ou duplas de acordo com seus oponentes. E essas missões também, claro, valiam dinheiro. E caso elas falhassem, o valor daquela missão iria para o time adversário. As apresentações eram divididas em rounds, e a cada round teria um vencedor, somando as vitórias para o campeão final daquela missão. O que deixava tudo um pouco mais emocionante, porque todos ali treinavam e se dedicavam para levar a melhor performance possível com o objetivo de conquistar o dinheiro. E assim, quando eu falo convidados, eram nomes de peso. Teve episódio que foi voltado pro hip hop, né, pra galera do rap. E teve episódio também que, além desses artistas desse cenário do K-hip hop, né, os rappers, também tiveram K-idols. Então, assim, foram diversas apresentações de diversos tipos e, mano, foi muito legal. Bom, e foram 4 missões nesse formato, com os convidados como oponentes. Porém, na última missão, as participantes do reality disputaram a bolada de 10 milhões de wons entre si para cada round. Se para eles isso já é muito dinheiro, imagina pra gente. O formato da divisão delas nessa missão foi esse aqui, onde teriam participantes que se enfrentariam solo e também teriam mais 2 rounds com 2 duplas se enfrentando. Mas essa grana que eu falei pra vocês de 10 milhões de wons era para cada round. Então era assim, venceu seu oponente? 10 milhões de wons pra você, minha queridinha. Gente, isso é muito dinheiro. Imaginem quem foi solo nesse episódio. Levou a bolada de 10 milhões sozinha. No caso, quem foi de dupla teve que dividir com sua dupla, ficou 5 milhões pra cada um. O que também tá bom, né, gente? Pelo amor de Deus. É dinheiro pra caramba. Se vocês estão esperando que eu diga quem venceu cada missão e também a missão do episódio final, eu não vou falar. Vai lá assistir o programa, como eu já disse, eu vou deixar os links aqui pra vocês. Mas assim, se você ainda não assistiu, vai lá assistir. É muito legal, as meninas são muito divertidas. E, mano, as performances são maravilhosas. Aliás, eu vou botar aqui um top 5 de apresentações que eu gostei. Quem sabe eu já instigo vocês a assistir também. Eu vou pôr essa lista do 5º pro 1º lugar, tá bom? Então, vai!
포기해 지금 당장 끝까지 Hey, ton of trouble Cause I can't break free I want you night and day Boy, I've been broken Never end Let me take you down I really wanna take you down And show you what I'm about When I I'm a witch, 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 witch I'm a bad witch Witch, witch, I'm a bad witch Bom, né? Eu sei. Esse foi meu top 5 e se você assistiu, comenta aqui pra mim qual é o seu top 5 de performances do programa. Mas então, finalmente respondendo a pergunta que tá aí no título do vídeo, o que de fato fez o Good Girl ter sido um sucesso? O que eu vou falar agora é uma opinião pessoal, juntamente com coisas que eu li na internet. Ou seja, isso que eu vou dizer aqui não é uma verdade absoluta. Então, se você pensa ao contrário ou pensa outra coisa, fala aqui pra mim nos comentários e a gente vai discutindo aí o motivo de tal sucesso. Bom, logo de cara nós temos um elenco impecável, onde todas as selecionadas são referências e também tem personalidades muito marcantes. Até os convidados da plateia, que eu disse que tinham convidados famosos, eles se espantaram com a qualidade do elenco que a Mnet conseguiu montar. Exatamente por isso, por elas serem muito boas e também umas personalidades assim, você nunca conseguiria ver junto, sabe? Assim, pessoas tão distintas umas das outras e conseguindo combinar suas habilidades para entregar uma baita de uma performance incrível no palco. Então eu acho que isso meio que instigou as pessoas naquele esquema só acredito vendo? Pois é. Mas eu acho legal ressaltar também como tinham integrantes que não eram muito conhecidas do público coreano, como a Jiwoo do KARD, por exemplo, e que assim, gente, ela entregou tudo, mas ela entregou tanto tudo que assim, ela virou a referência do programa. E isso é muito bom, não só para a audiência do programa, mas como para ela mesma, a imagem dela dentro da Coreia e do grupo em que ela participa. Em resumo, o sucesso do reality pode ser então associado à qualidade do elenco e a gente pode adicionar também a qualidade dos convidados para serem os oponentes das meninas, porque tiveram convidados muito, muito bons. E assim, ter um elenco tão bom assim logo de cara é bom, porque, né, chama a atenção do público e enfim. Mas isso também me faz questionar se a Mnet quiser fazer uma segunda temporada, que eu acho bem provável devido ao sucesso, como eles vão conseguir formar outro elenco tão forte quanto e que instigue e prenda tanto o público como foi a primeira temporada. Trazer personalidades tão diferentes que se combinem e consigam manter a atenção do público. Vai ser um desafio bem maior. E assim, além de elenco, eu acho que a Mnet teria que dar uma rebolada aí para mudar uma coisa ou outra dentro do formato do programa, dentro das missões, para, né, dar uma diferenciada e chamar um pouquinho mais de atenção. Mas é aguardar e ver o que a Mnet reserva pra gente. Bom, amores, esse foi o vídeo de hoje. Se você tem alguma crítica, dúvida ou sugestão, comenta aqui pra mim e me siga também lá nas redes sociais pra gente conversar e também pra você fazer algum pedido ou tirar alguma dúvida, porque eu sempre converso com o pessoal por lá. E aquele recadinho de sempre, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e também ativa o sininho para receber as notificações sempre que eu postar algum conteúdo novo. E não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus amigos K-popers. Um beijo da Tia Aline, fui!